Olá, eu sou o enfermeiro Ricardo, da Via Venosa, e hoje tenho um episódio especial para partilhar convosco. O episódio de hoje é dedicado ao Dia Internacional do Enfermeiro, dia 12 de maio. E como é um episódio especial, vamos ter também um convidado especial, uma cara conhecida de todos os portugueses e portuguesas, para poder falar, homenagear, de facto, a profissão de enfermagem. Fiquem para assistir. Olá, o meu nome é Rui Zinck e é para mim uma alegria e uma honra estar aqui nestas comemorações do Dia do Enfermeiro, convite do meu amigo, o Ricardo, o enfermeiro Ricardo, e só tenho coisas boas a dizer dessa profissão, até porque o meu avô que me educou, não era um avô distante, era o avô que me educou, com o qual eu vivi e cresci, foi o meu verdadeiro pai, sem desprimor para o meu pai, mas estava longe, estava em Angola. O meu avô era uma pessoa incrível, a pessoa mais correta, a pessoa mais altruísta, a pessoa mais representante do que quer que nós possamos chamar bondade do mundo que eu conheci em toda a minha vida. Portanto, o meu guia moral, espiritual e de relação com os outros. Enfim, mais ou menos. Eu não consigo estar à altura dele, mas o meu avô era enfermeiro. Foi durante muitos anos enfermeiro de Miguel Bombarda e pouco depois de eu nascer reformou-se. Mas como acontece com as pessoas que se habituaram a trabalhar para os outros, mesmo depois de reformado, continuou a ajudar sempre que podia, num bairro pobre, um bairro trabalhador, o da Pena, mesmo por cima da Moraria e do Recio, em Lisboa. E o meu avô subia calçada acima, calçada abaixo, travessa acima, travessa abaixo, ia a Gaspar de Trigo, ia lá acima, quase ao Campo Mártires da Pátria, que toda a gente conhece por Campo Santana, e ao Torel, percorria o bairro sendo enfermeiro. Sendo, aliás, mais do que enfermeiro, sendo o representante da ciência. E isto é para mim a imagem dos enfermeiros que eu tive ao longo da minha vida. Começou por uma relação afetiva, que é o meu avô, o meu extraordinário enfermeiro avô, mas depois foi ao longo da vida, nas várias situações em que eu precisei de cuidados, eu fiquei sempre com uma admiração enorme. Confirmei a admiração enorme, não é fiquei, confirmei a admiração enorme que eu tinha pelos enfermeiros, porque eles são o rosto humano da medicina. Muitas vezes nos hospitais o médico faz as rondas, está a fazer outras coisas, passa amanhã de manhã, e é o enfermeiro que está ali e que para pessoas mais ou menos angustiadas, com problemas maiores ou menores, é o enfermeiro que é o rosto humano e que está ali e que dá apoio e que diz, olha, isto não é nada, e que nos dá as injeções e que nos trata, no fundo. Os médicos são um bocadinho como aqueles pais ausentes que foram comprar tabaco, e os enfermeiros são mesmo quando são homens, talvez sobretudo quando são homens, são as nossas mães, e ajudam-nos. Infelizmente, eu convivi muito com enfermeiros, porque eu nasci e 2 anos depois de eu nascer descobriu-se, explotou a asma, que então era uma doença mortal, ainda hoje em países onde não há cuidados, e eu passei muito tempo, muitas vezes na minha infância, muitas vezes na minha adolescência, eu ia pelo meu próprio pé às 2, 3 da manhã até ao Hospital de São José, às urgências, para ter o meu chuto, a minha dose de aminofilina, que eu lembro-me que era uma vacina enorme, era uma seringa enorme, e que levava, seringa, e que levava, salvo erro, uns 10 minutos a dar, não podia ser de repente. E então o enfermeiro ficava ali a conversar comigo. Como eu era garoto, em criança, ia acompanhado. Em jovem, a partir dos 13, 14 anos, já ia sozinho pelo meu próprio pé. Como eu era garoto, eles conversavam comigo e trocavam ideias. E depois,
quando eu via outras pessoas com vários problemas, mais sérios ou menos sérios, mas todos às tantas da manhã, eram o enfermeiro ou a enfermeira que estavam comigo que não só explicavam, fiquei a conhecer imensas doenças, imensas maleitas, mas também faziam algo mais importante, que é descodificavam e desdramatizavam e até tornavam em humor. Eu lembro-me, por exemplo, posso ter uma memória cá com 50 anos, de um senhor que estava cheio de dores, chupado, e que a certa altura o enfermeiro viu que eu estava alarmado com os gritos dele, de dor imensa, e ele sorriu e disse: "Sabes o que é aquilo? O gajo quer mijar." E ao dizer isto, não podia ser falta de empatia para com a dor da outra pessoa, mas não. Naquele momento ele estava a tratar-me a mim e tirou o alarme e fez uma coisa que quem trabalha com doentes tem que ter, que é não entrar na choraminguice. Portanto, o humor, que hoje em dia as pessoas dizem: acabou de brincar com uma coisa séria. É sempre importante saber que a coisa séria é a coisa séria. A brincadeira à volta da coisa séria é outra coisa. Portanto, o humor alivia. E eu lembro-me da descontração que me foi feita quando eu, aos 14 anos, abri o braço e fiquei 5 horas à espera no hospital que os médicos bons voltassem a almoçar. Disseram: "Olha, estão ali", disseram ao meu avô: "Olha, estão ali os estagiários, mas não sei se essa é boa ideia." Mas tudo isto são memórias incríveis. E é muito interessante que crianças que passam muito tempo no hospital, muitas vezes, elas pensam assim: um dia vou ser enfermeiro. Ser médico é mais chique, é sempre mais chique. Mas uma prima minha, que é uma pessoa fantástica, mas que também passou demasiado tempo, minha prima Amélia, demasiadas vezes no hospital, ela, a vida toda, queria ser enfermeira. Depois, por razões várias, não foi, mas foi uma coisa parecida. Que é alguém que ajuda num lar e que faz esse trabalho. O meu avô foi para enfermeiro porque, no seu tempo, era para quem nasceu com o século XX, era a possibilidade máxima para um rapaz que vinha de uma aldeia. É uma história pessoal, peço desculpa por ter sido tão longa, mas o que eu tentei transmitir foi a relação umbilical, a relação de afeto que eu tenho para com quem é enfermeiro, seja em Portugal, seja no mundo. E é uma espécie de dívida, o afeto que eu tenho por quem é enfermeiro é apenas um pequeno, tardio e impossível de pagar os juros de uma dívida enorme. Muito obrigado e um grande dia.